Fala galera, que sou eu, né, biólogo, professor de biologia Alex Anderson. Hoje eu trago para vocês, né, a correção da avaliação diagnóstica, terceiro ano, caderno N 1203, 2022, Minas Gerais, hein? Mas antes de começar a correção, se inscreve no canal, bota se inscrever no canal sem medo que o botão não vai te morder e ativa o sininho para você sempre ser notificado, né, das correções. Bora lá então, no Tique 10, vem comigo. Então, atividade 1, né, gente? Os sistemas do corpo humano estão constantemente interagindo entre si, atuando em conjunto para desempenhar determinadas funções. Na locomoção, por exemplo, ocorre a atuação conjunta do sistema esquelético e muscular. Enquanto o primeiro oferece sustentação, né, o esquelético oferece sustentação muscular, né, ele tem a capacidade de contração, né, que possibilita o movimento do corpo, né? A gente lembra da quitina, miosina, né, que são proteínas contráteis. Então, a resposta é o EASão. 2, a laqueadura é um procedimento de esterilização e impossibilita que a mulher engravide, pois impede que o espermatozoide chegue ao óvulo no período da ovulação. É um método bastante seguro, com mais de 99% de eficácia, que pode ser realizado em diferentes formas. O procedimento abordado nesse texto é realizado em qual órgão do sistema reprodutor feminino? Então, nas tubas uterinas, né, gente? Resposta ao besão. 3. Algumas máquinas térmicas utilizam energia elétrica na realização de trabalho mecânico para retirar calor da fonte fria e depositar na fonte quente, em um processo não espontâneo. Uma dessas máquinas está representada em, aí vai ser o refrigerador, né, gente? O besão. 4. A imagem abaixo representa as ondas sonoras produzidas por dois instrumentos musicais, que tocam uma nota musical de mesma frequência, né? O piano e o violino. Com base nessa imagem, a característica física que diferencia essas ondas é o comprimento de onda, né, gente? O desão. 5. Observe na imagem abaixo o que acontece com as partículas de um gás no interior de uma panela de 5 litros ao ser fechado e aquecido. Então, nessa representação, o comportamento das partículas durante o aquecimento resulta na elevação da pressão, né, gente? Vai aumentar a pressão, então a resposta é Cesão. 6, né? Leia o texto abaixo. Então, aproximadamente um terço da produção mundial de alimentos se perde antes de chegar à mesa do consumidor. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, né, a diminuição da diferença entre a procura e a oferta de alimentos passa necessariamente pela redução de suas perdas. Além disso, o processo de globalização tem favorecido a propagação de doenças transmitidas com alimentos. Por consequente, tratamentos capazes de estender a vida útil e garantir a sua segurança de produção alimentícia poderiam se constituir em valiosos auxiliares para minimizar tais problemas. As autoridades de vigilância sanitária e de segurança alimentar de 37 países já aprovaram a irradiação de 40 tipos distintos de alimentos, os quais englobam especiarias, grãos, carnes, frutos e legumes, sendo que 24 desses países utilizam-se para fins comerciais. A técnica de radiação citada nesse texto é eficaz, pois reduz a quantidade de micro-organismos nos alimentos, né, gente? As bactérias, né, etc. Olha 7, hein? A imagem abaixo ilustra dois eventos relacionados à dispersão da vida na Terra. Aí tem a convergência adaptativa e radiação adaptativa, né? Esses eventos são diferentes, pois em um, aí no caso a convergência adaptativa, as características semelhantes originaram-se de diferentes tipos de ancestrais, né? Não tem um único ancestral da vida, mas você fala aí de ancestrais mais próximos, beleza? Resposta ao bisão. A 8, né? Aí fala do levedo, né? O Saccharomyces, né? E é óbvio que é um fungo, né, gente? Então, o reino vai ser fungidesão. A 9, né? Como funciona o aquecedor de gás. Aí ele fala aí no texto, né, um evento, e na situação descrita nesse texto, enquanto a água fria passa por dentro do aparelho mencionado, né, é realizada a transferência de calor, né, gente? Então, a resposta é o EASão. A 10, lê o texto, né, a poluição atmosférica é um dos grandes problemas da atualidade. Dentre as formas desse tipo de poluição, as fontes que emitem metano são alvo de estudos e investigações a respeito de seus defeitos. Dentre as fontes de emissão de metano, tem-se a pecuária de leite e de corte. No Brasil, a pecuária tem sido responsabilizada pela emissão de 96% de metano em todas as atividades agrícolas, sendo que a maior parte dessas emissões tem origem em áreas de pastagem extensiva. A emissão de gás apresentada nesse texto está diretamente relacionada ao agravamento do efeito estufa, né? A gente falou isso, é efeito estufa, então a resposta é o Cesão. 11. A mármore é uma rocha formada pela substância carbonato de cálcio. Tem sido utilizada na decoração do ambiente. Porém, é necessário cuidado e conhecimento ao realizar a manutenção e limpeza de itens que contém esse material, pois ele é sensível e se deteriora, né, com a aplicação de produtos à base de ácido. Caso seja derrubada um pouco de ácido sobre essa rocha, qual substância deve ser aplicada para remover esse ácido? O amoníaco, né, gente? Que é uma base, basicamente. A resposta vai ser o besão. A 12, né, gente? O gás metano é formado a partir da decomposição de lixo orgânico.
e vem sendo muito utilizado como gás automotivo para diminuir os impactos causados pela poluição dos combustíveis fósseis, né? Sua combustão completa é representada pela equação descrita, né? Quantas moléculas de água sendo produzidas? 64 gramas desse gás. Eu fiz a conta, tá, gente? Botei os 16, né? Aqui, tá vendo? CH4, C4, duas vezes, né? O 18, que é da água, por X, achei 164. Não tem nenhuma questão que equivale. Então, acho que essa questão pode estar errada. Fala com o seu professor aí. 13, né? Fala aí, né? Uma célula, né? Comum perderia água até secar se estivesse em um ambiente muito salino. Porém, para um seleto grupo de halófilos, né? Viver sob alta salinidade não é um problema. Halófilos possuem um mecanismo de adaptação que impedem os efeitos maléficos do excesso de sais. Habitam algumas das regiões mais salgadas do planeta, como Mar Morto e Israel, né? E o Grande Lago Salgado dos Estados Unidos, entre outros exemplos. Para você ter uma ideia, a concentração de sais no Mar Morto é, em média, 10 vezes maior do que no oceano, o que acaba sendo fatal para quase toda forma de vida. Os organismos que possuem adaptações necessárias para viverem no ambiente mencionado são plantas, né, gente? 14. Os rins são órgãos do sistema urinário relacionados com o controle da concentração de substâncias no nosso corpo. São eles que retiram os produtos do metabolismo celular da célula e as substâncias que se encontram em quantidade muito alta no organismo, garantindo, portanto, a homeostase dos líquidos corporais. Para que o sistema mencionado nesse texto realize sua função, é necessária sua atuação conjunta com o sistema cardiovascular, né, gente? Razão. 15, né? Observe o quadro abaixo, tem substância latente. De acordo com esse quadro, para a mesma quantidade de massa, qual da substância demanda mais energia para ser um líquido? Vê aí que é o 2, o alumínio, né? Que é 95. Bzão. 16. A propulsão de algumas aeronaves depende de um motor de combustão interna. Basicamente, esse tipo de motor funciona a partir de transformações cíclicas, em que os estados inicial e final da máquina térmica serão os mesmos. Essas transformações são determinantes para entender que a variação de energia interna será nula no final de cada ciclo de funcionamento do motor, ainda que este tenha trocado o calor e realizado o trabalho. Com base nessa informação, o funcionamento desse motor é explicado, então, pela primeira lei da termodinâmica, não há razão. A 17, né, gente? Ele vai criar energia de ativação, que vai ser entre esses dois aqui, entre 2 e 3, né? Então, normalmente aqui, ó, o 3 está aqui. Tá vendo? Tá meio no meiozinho. Então, eu vou caracterizar como cesão. 18. Ao preparar uma sopa de cenoura, Pedro consultou um site de culinária para saber a melhor forma de obter o tempo mais rápido de cozimento desse legume. O site apresentou a informação do quadro abaixo. Com base nas informações desse quadro, a velocidade de cozimento dessas cenouras foi influenciada pela pressão, cesão. 19, gente, é aqui sistema nervoso, né? Uma célula típica nervosa, então vai ser desão. O 20, o destaque econômico brasileiro apresentado nesse gráfico tem como consequência de atos de matamento da Amazônia, né? Desão de novo. O 21, cientistas acreditam que desde a formação do planeta, né, Terra até o surgimento do primeiro ser vivo passaram-se aproximadamente 1 bilhão de anos. Durante esse longo tempo, várias transformações que ocorreram na Terra permitiram o surgimento da vida. Uma dessas transformações foi, então, né, gente, a oxigenação da atmosfera, né, gente? É óbvio. Então, Bzão, resposta. E o 22, né? Ele fala sobre notas e escalas. Com base nesse texto, qual é a característica física que permite diferenciar os sons de uma nota musical? É óbvio que é o timbre, né? Resposta Dzão. 23, aí você vai ter que fazer a conta, né, de velocidade média e tal. Você vai encontrar no final, né, o EZão, resposta em 60 segundos. E 24, observe a imagem abaixo, o cozimento de um bife de hambúrguer. Nessa imagem, o cozimento de um bife ocorre principalmente devido a um processo de transferência de calor por condução, né, gente? O Azão. A 25, né, aí está mostrando, né, ele quer a anotação científica, né? De acordo com essa imagem, qual o número de mols, aproximadamente, de mercúrio utilizado nessa obturação, em notação científica, né? Então, tu vai fazer a conta e vai ver que a resposta é o Dzão. A 26, né? Ele quer a equação química que descreve essa reação, então 2y mais x é para C, a resposta é o razão. E a 27, fragmento da tabela periódica abaixo apresenta alguns elementos químicos que compõem o segundo período da tabela periódica. Esse fragmento, o elemento que representa o raio atômico, né? A raio atômico vai ser para cá, né? Então, e para baixo você vai ver que é o lítio, né? Então a resposta vai ser o Dzão. Então é isso, né, gente? Uma ação de correção da avaliação diagnóstica terceirão, né? 2022 de Minas Gerais. A gente tem 10 anos. Bora que a gente também, né? Em português, em inglês, geografia, tudo aí no playlist. Vai lá ser feliz e vai lá fazer sua correção. E bora me seguir, né? Aqui no YouTube e nas outras redes sociais, né? TikTok tem, né? Kawaii, Instagram, me segue tudo aí na descrição do vídeo. Usa meu código no Kawaii, bons estudos.